Há um momento na palavra de Deus, na Bíblia, que a palavra de Deus ela revela algo muito profundo sobre Deus e também sobre nós. Moisés desce do monte com as tábuas da lei, lá em Êxodo capítulo 32 e Êxodo 34. E as tábuas da lei representavam ali a aliança de Deus com o povo. Era a aliança de maneira visível. Mas o povo tinha se corrompido. O adultério espiritual, a idolatria, a traição. A palavra vai dizer em Êxodo 32, 19, que quando Moisés viu as danças no arraial, a ira dele se acendeu e ele arremessou as tábuas, quebrando-as no pé do monte. Aquelas tábuas não foram quebradas por descuido. A aliança não foi quebrada por descuido. A aliança foi quebrada porque a aliança espiritual ela já havia sido violada primeiro, no coração do povo. E é assim que se dá a quebra de uma aliança, no coração. Uma aliança espiritual, uma aliança sentimental, qualquer tipo de aliança. Primeiro se dá no coração. O pecado do povo quebrou a aliança, mas não apagou a promessa. A promessa de Deus continuava ali. O Senhor poderia ter encerrado tudo naquele momento. O Senhor poderia ter abandonado o povo. O Senhor poderia ter dito, acabou, não quero mais saber de vocês. Essa história com essa nação de Israel acabou. Mas Deus não fez. Deus fez algo que poucos entendem, que poucos conseguem realmente entender a profundidade. A palavra vai dizer lá em Êxodo 34:1 que o Senhor virou para Moisés e disse: lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras. Sobe ao monte de novo e eu escreverei nelas as mesmas palavras. As mesmas palavras, mas agora em novas tábuas. Deus não muda a sua verdade. Ele muda o recipiente. Deus não mudou a promessa, ele mudou as tábuas. Deus não reescreveu a lei, porque a lei não estava errada, não precisava ser reescrita. O Senhor reescreveu porque o homem falhou. E aí a primeira aliança foi quebrada. Aquela primeira tábua foi quebrada. Meu irmão, minha irmã, quando Deus restaura, Deus não negocia princípios. Ele refaz o vaso completo. Deus não negocia a palavra dele. As palavras, elas eram as mesmas. Mas a aliança, ela foi renovada. Deus renovou a aliança que tinha sido quebrada. E aí Moisés teve que subir ao monte de novo, e subir ao monte de novo dói. Mas subir ao monte de novo restaura. Moisés subiu outra vez, com silêncio, com peso, com arrependimento, né, de tudo que aconteceu, de tudo que o povo fizera. Aí em Êxodo 34, no versículo 6, a palavra vai dizer que o Senhor passou diante dele e disse, o Senhor passou adiante dele, e ele disse, né, ele proclamou, Senhor, Deus misericordioso, Deus piedoso. Moisés, ele entende ali que o mesmo Deus que exige santidade é o Deus que se revela na misericórdia. Deus misericordioso, Deus piedoso. Quebrou, meu irmão, minha irmã? Sim, quebrou. Mas não acabou. Talvez você quebrou alianças, talvez alguém quebrou alianças, talvez houve idolatria, erros, escolhas erradas. Mas você ainda sobe ao monte? Se sim, subir ao monte é ir na presença de Deus, é entrar diante da face do Senhor. Deus ainda reescreve histórias, se você ainda sobe no monte. Deus não desiste de quem se arrepende. Deus não apaga a promessa daquele que sobe ao monte, ele agrava de novo as mesmas palavras. Guarda essa parte desse texto. As mesmas palavras. Promessas não foram mudadas. A palavra de Deus não foi mudada. As tábuas quebraram, mas a aliança do Senhor não morreu. As palavras eram as mesmas, mas agora haveria fidelidade. Mas agora não haveria mais a corrupção da parte do povo. Quero dizer para você nessa noite, guarda essa palavra no teu coração nessa noite de terça-feira.
Talvez você esteja escutando essa mensagem no outro dia, hoje é dia 20 de janeiro, talvez você escute dia 21 ou 22, não sei quando você vai ouvir, mas Deus ainda escreve. Deus ainda reescreve. Deus ainda restaura. O Senhor fez uma nova aliança. Mesmo depois da queda, mesmo depois do engano, mesmo depois do bezerro de ouro, da idolatria, o povo se arrependeu, tá? Esse foi o segredo. O arrependimento é uma porta aberta para a restauração. O arrependimento é uma porta de mudança para o cenário da corrupção. Moisés desceu, quebrou aquelas tábuas porque a aliança tinha sido invalidada por conta do adultério do povo. E ele sobe ao monte de novo. Talvez você esteja cansado, porque subir ao monte não é fácil. Porque subir ao monte requer esforço, requer busca, requer tempo. É um processo, né? A palavrinha mágica que a gente não gosta de ouvir, mas é necessário. Por mais que doa, por mais que te canse, é necessário subir ao monte de novo. Eu sei que muitos irmãos estão subindo ao monte mais uma vez, porque viram as tábuas sendo quebradas, porque viram alianças sendo quebradas, porque se decepcionaram, porque viram pessoas virando as costas, falhando, fazendo aquilo que não deveria ser feito. Quando Moisés se ausentou, o povo também. Tomaram de refém ali Arão, mandaram forjar um bezerro de ouro e se corromperam adorando um falso Deus, dizendo: olha, esse foi o Deus que vos tirou do Egito, esse bezerro. Uma mentira. A mentira fez com que a aliança entre eles e Deus fosse quebrada. Nunca é diferente, é sempre isso, esse motivo. Por variados que sejam os motivos, pode ter sido diversos motivos, cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua história, o seu processo, mas o motivo principal é a mentira, é aquilo que o inimigo planta no coração. É aquilo que o inimigo fala. Olha isso aí, ó. Esse Deus aí, o bezerro de ouro foi que vos livrou, vos tirou do Egito. Olha que mentira. De tudo que Deus fez no deserto, talvez algo mais simbólico tenha sido a passagem deles pelo Mar Vermelho. Tenham sido as 10 pragas sobre o Egito. Ali Deus provou que Ele era Deus para os egípcios e para os hebreus. E aí vem essa mentira. Por quê? Mas por que eles fizeram isso? Porque Moisés demorou. Às vezes nós quebramos as alianças, a aliança com Deus. Às vezes nós saímos da promessa, do caminho da promessa, porque o Senhor demora. Moisés demorou. Aí quando o Senhor demora a fazer, quando não é no nosso tempo, quando não é na nossa forma, nos afobamos, nos revoltamos contra Deus, nos precipitamos. Mas há um tempo de restauração de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Há um tempo de reparo. As mesmas palavras, porque as mesmas promessas que Deus fez continuam de pé. As mesmas palavras que Deus te deu, elas permanecem sobre a sua vida. Eu não posso dar essa palavra nessa noite de terça-feira. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Fica aqui também a minha gratidão. Gostaria de honrar os irmãos membros do canal, fazem parte do clube de membros do canal. Se você quiser participar, é só clicar no botãozinho assinar. Gostaria também de agradecer aqui aos irmãos que semeiam nesse ministério, que têm sustentado esse ministério. Você que é inscrito, você que não é inscrito, que está todo dia aqui no canal. Seja uma noite de paz, que o Senhor traga restauração e refrigério sobre a tua casa, a sua vida e a sua família. Que as mesmas palavras, as promessas antigas, sejam reescritas na tábua do teu coração, na tábua da sua mente, para que esteja viva, guardada, para que nenhuma mentira venha roubar aquilo que um dia Deus te falou, a aliança que um dia o Senhor fez contigo. Bom, Deus te abençoe. Fique na paz, a paz do Senhor.